aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia cheia de coisa pra gente comentar. E hoje eu tô empolgado, porque, bom, fico empolgado quando eu posso relembrar coisas que aconteceram no passado, que eu falo, ó só, né? Rapaz, ainda bem que a gente tem esse aqui salvo. E também acho interessante quando se fala alguma coisa e dias depois o que a gente fala acaba por acontecer e as pessoas lembram nas redes sociais. Enfim, gente, quero começar o vídeo hoje falando do consórcio. Tem um tempo que a gente não fala do consórcio propriamente dito. Mostrar as coisinhas que estão rolando, falar um pouco da eleição americana nesse primeiro tópico para não deixar de comentar, para depois entrarmos na direita brasileira, Jair Messias Bolsonaro, algumas coisas que o presidente andou falando nos últimos dias, né? Quero mostrar também para vocês um editorial do Estadão, que eu acho que foi bem honesto, né? O Estadão tomado por raiva e ódio e ressentimento, mas acabou sendo bem honesto aí uma análise que foi feita, que envolve disputa, preço da Câmara, Senado, dentre outras coisas. Tem uma matéria interessantíssima, acredite se quiser, publicada no Globo, que eu falei, nossa, o Globo ainda faz jornalismo? A matéria envolve Centrão, a presença do Centrão no país. Uma ótica nova. Pelo menos assim, algum assunto que as pessoas realmente falam, mas sempre na superficialidade. Não apresentando alguns dados concretos e exemplos, né, do dia a dia das pessoas. Vocês já vão entender, a gente começa um tema com isso. E depois, vamos falar do PT. Espero que dê tempo de comentar sobre o PT hoje. Coisa pulula. O PT tá marchando por fim, né? Não adianta, a gente comenta. A gente vai narrar todo esse final do PT aí nos próximos anos. E depois, se der tempo, mais algumas confusões que rolaram no Brasil, mas esse último tema acho que não vai dar para comentar hoje. E vejam só. Para começar o vídeo hoje, essa notícia e o vídeo a seguir, eles dão um tom, inclusive, desse primeiro tema. E o que vem na sequência também, acho que os próximos temas, segundo, terceiro, Bolsonaro, dá pra gente comentar sobre isso daqui. Aí vocês perguntam, o que é que tem a ver a política, né, partidária, a disputa por espaço, o Centrão, que a gente vai falar com a matéria da CNN, que está falando que o policial invade bar e agride homem que teria batido na mãe. É isso que merece. Já na manchete, veja só. Policial invade bar. Gente, invadir é quando você entra numa propriedade privada sem autorização. Um bar, pelo que eu saiba, normalmente está com a porta aberta, em busca de clientes, né? Você pode adentrar, do que for. Agora, invadir... Bom, invadir é uma coisa que eu acho que a CNN não fala nem quando é o MST, né? O MST ocupa. Ocupação, né? O MST ocupa, não invade. Então você vê claramente na manchete toda a demonstração de ódio contra os policiais. Aí você vê, né, o pobre coitado. O policial militar foi flagrado, né, agredindo e ameaçando um homem em um bar. Uma câmera de segurança do estabelecimento mostra o momento em que o agente, aí no corpo da matéria, entra no local. Uai, ele não tinha invadido, agora ele entrou. Ele entrou e invadiu. E confronta o suspeito que teria agredido a própria mãe, uma idosa acamada. Aí, olha que curioso. Na mesma matéria, eles disponibilizam um vídeo e eles dão destaque ao áudio, né? Porque você consegue ver claramente no vídeo que tem lá o cara sentado, né, com roupa de trabalho, tem uma mulher que também tá no bar. Aí a mulher que tá lá no bar, junto com o cara, ela critica o cara que apanhou, dizendo, tá vendo, vagabundo? Achou que era mentira, né? Gente, esse vídeo circulou na rede social desse ocorrido, todo mundo assim, ó, batendo palmas pro policial. Porque acho que ninguém acha normal, né, um cara bater na mãe, ainda mais a mãe acamada. Mas é assim que a CNN trata o assunto. Aí, não sei por que cargas d'água, esse vídeo aqui ele começou a circular ontem, dentro da esquerda, ontem no Twitter. Quem eu vi postando esse vídeo aqui foi o Vinícius Betiol. Só que esse vídeo aqui ele não é novo, esse vídeo é antigo. Você vê que a Raquel Landinho e o Felipe Moura Brasil ainda estavam trabalhando na CNN, inclusive ali, né, a Gabriela, amiga da Janja, foi indicada aí, né, para ocupar um posto na alta cúpula do judiciário brasileiro. Mas o que o Pedro Cardoso fala é interessante. E aqui, como eu escrevi ali no Twitter, esqueça a Dilma. Não presta atenção no que ele está falando da Dilma. Presta atenção no que o Pedro Cardoso está falando sobre a imprensa. Sobre a imprensa brasileira. Escuta só. Pedro Cardoso, podemos ir em frente ou quer fazer suas considerações sobre essa pauta?
Peço desculpa aos colegas, isso é tudo muito novo para mim. Eu não sou um especialista nos assuntos que vocês estão tratando. Eu sou um ator. Eu posso dizer apenas uma coisa a respeito do que nós estamos vivendo aqui. E se você me der 1 minuto ou 2 minutos. O público, quando está diante de um programa como esse aqui, que nós estamos participando, o público está diante, na minha opinião, de 2 notícias. A notícia está sendo dita, é a notícia. Essa é uma notícia evidente. E uma outra notícia que não é tão evidente para o público, é a notícia de isto estar sendo noticiado neste veículo, por esta empresa, por estas pessoas. Essa segunda notícia que não é evidente para o público, que esse acontecimento é dado ao público como se fosse um acontecimento quase que espontâneo, como se não houvesse por trás da eleição desse tema um interesse em falar desse tema, como aqui está gastando, sei lá, 15 minutos para avaliar se a Dilma é ou não qualificada para um cargo que ela foi indicada, uma coisa assim, então, um assunto bastante complexo, digamos assim, para falar alguma verdade sobre ele. O público fica refém dessa naturalidade, como se fosse como disse, uma espontaneidade, sabe? E ocorre alertar o público de que toda vez que você está diante de uma narrativa, existe o fato do narrado e existe a intenção do narrador, percebe? Então, diante deste programa, me ocorre sugerir ao público que se permite o que é que o narrador deste programa quer narrando os fatos do modo que está narrando. O que é essa empresa CNN Brasil, quem é o dono dela, qual é a eleição que esse dono fez desse elenco de profissionais que ele coloca aqui, por que razão uma pessoa como eu, que sou um comediante, fui convidado para participar aqui, qual é a contribuição que eu posso fazer, por que é que eu estou aqui, também o que é que eu quero daqui, todas essas questões que parecem, digamos assim, invisíveis, que são invisíveis para o público, são fundamentais, na minha opinião, para que o público desperte em si mesmo uma crítica daquilo que é permanentemente narrado, para só depois, então, poder entrar no tema. Então, colega, respondendo a sua pergunta, mais interessado eu estou na lógica deste programa do que exatamente no assunto se a turma é qualificada ou não para dirigir o banco e tal lá. Não sei se minha participação ajuda ou atrapalha. Fale o que for, o Pedro Cardoso, eu acho, né, o Agostinho do Grande Família, levanta um ponto que é importante, gente. Todo programa, sabe, escolheu determinada pauta por alguma razão. Sabe, jabuti não sobe em árvore. Quando alguém resolve comentar sobre questão de liberdade de expressão, tem interesse. Às vezes interesse nobre. Poxa, é um tema que é importante para o país, é um tema que a gente precisa comentar, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né, um problema sério aí que pode atingir a todos. Quando a CNN chama um humorista, porque o Pedro Cardoso ele é para ser humorista. E na boa, quando ele fez Grande Família, eu achava ele muito engraçado. Agora, o que tem a ver ele falar sobre Dilma? Sabe, qual é a especialidade dele na questão de política? E mesmo assim chama. Por quê, né? Por que entrevistar determinadas pessoas? Aí vamos voltar ao que a gente comentou no vídeo ontem, porque tem uma notícia aqui hoje sobre a eleição americana do Jamil Chad. Por que o Jamil Chad escolhe o Randolph Rodrigues para, né, dar uma aspas na matéria? Por que o Jamil Chad resolve perguntar para o Instituto Vladimir Herzog, que é o turma aí que vem participando desde 2022 com essas aproximações com o Partido Democrata, para salvar a democracia brasileira, para conversar, colocar lá, né, as suas opiniões na matéria. Por que essas pessoas em específico? E você também tem que se questionar, por exemplo, quando a imprensa, às vezes é fácil. Por que a imprensa de 2016 até, sei lá, até agora 2024? Por que em 2022, nas eleições, também não rolou? Porque por mais de 6 anos, a imprensa brasileira optou por esconder o apoio popular de Bolsonaro. 2016, 2017, quando Bolsonaro já rodava o país, por exemplo, em aeroportos lotados, ninguém mostrava. Da mesma forma que você tem que se questionar por que veículos de direita, por exemplo, não quiseram desmentir a história do acordão Deltan Dallagnol, que viralizou absurdamente. Por que as pessoas não querem viralizar esse tipo de coisa? E essas respostas, quando você faz esses questionamentos, você consegue começar a entender o que passa na cabeça de um jornalista, o que passa na cabeça de quem está montando sua pauta. Eu sempre tento montar o vídeo de uma forma que a gente consiga discutir dos assuntos que eu acho que são relevantes, que fazem parte, assim, da ordem do dia, mas eu tento, assim, nunca deixar de lado aqueles assuntos meio macros que são importantes em discutir, para a gente quiser um dia ter um país, né, com mínimo para oferecer para a sua população. Que a gente possa discutir assuntos que giram em torno de um projeto maior de nação.
aspectos mais importantes da economia, questões da agenda verde, etc, tudo mais. E eu também sempre tento trazer algumas coisas ligadas dia a dia, né, político da coisa, explicar alguns assuntos que eu acho que às vezes eles não estão tão claros, afim que eu tento tirar alguma percepção da rede social, comando o debate, falo, pô, acho que o povo aqui não tá vendo esse ponto, então vamos tentar trazer, fora também tentar trazer alguma parte aí, sei lá, algum conhecimento histórico que eu acho que seja relevante para a gente entender o nosso país, mas sempre tenha isso em mente na cabeça. É o que eu digo, quando lê a notícia, veja a matéria, se questione sobre a matéria, quem escreveu, em qual portal, o horário, o contexto, tudo é para ser questionado. A foto, nada é aleatório. Nada é aleatório. Nada. Se é da direita, esquerda, centro, todo mundo tem a sua agenda. A minha, eu tento deixar o mais claro possível. Veja isso aqui. Isso não é a cara do consórcio. A Globo, vocês já sabem, hoje em dia já está assim, meio que senso comum. Na Globo é o espécie de porta-voz extraoficial do PT, né, do Lula. Não pode estar ali carteira assinada na SECOM, mas é como se fosse. Olha como é que a Globo dá essa notícia. Haddad cancela a viagem à Europa após pedido de Lula e disparada do dólar. Assim, beleza, né? Vamos ler só esse parágrafo. Após pedido de Lula e o dólar disparar, Haddad cancelou a viagem que faria à Europa nessa semana e vai se dedicar à agenda de corte de gastos. A gente comentou ontem, né? O Haddad ia fugir, né? O Brasil em caos, o Haddad ia fugir para Paris. Aí veja, tu acha mesmo que Lula, tão preocupado com o Brasil, né? Nossa, o Lula nem telefone tem direito, aceita o que a gente coloca na TV, ele mesmo já disse isso. Tu acha que o Lula viu assim um cenário e falou, não, realmente, as coisas estão muito complicadas, vou ligar, Haddad, eu estou te pedindo para você cancelar sua viagem. Tu acha? Tu acha mesmo? Tu acha que o Lula teve essa ideia sozinho? O Lula pode até ter ligado pro Haddad, mas o Lula não teve essa ideia sozinho. Ele não teve essa ideia sozinho, mas de jeito nenhum que ele teve essa ideia sozinho. Então quem teve? Bom, eu acho que outras forças, né? Vamos ver o que saiu na imprensa em outros portais. Por exemplo, Poder 360 e a Veja. Pressionado, Poder 360 já começa com uma informação, uma palavra que é uma informação importante. Pressionado, Haddad cancela a viagem à Europa a pedido de Lula. Ministro da Fazenda faria périplo por 4 países nesta semana. A viagem foi criticada pelo mercado financeiro porque atrasaria o anúncio do pacote de revisão de gastos. Opa, então, será que o Haddad cancelou a pedido do Lula ou por pressão dos banqueiros? Que mandam e desmandam, né, na esquerda. Em meio à alta do dólar, Haddad cancela a viagem para a Europa a pedido de Lula. Ministério da Fazenda enfrenta a pressão do mercado financeiro por corte de gastos públicos. A agenda será remarcada. A Globo em nenhum momento comentou sobre a pressão do mercado. Agora você vai olhar outras imprensas, você vê. Então, por que a Globo omite aquilo ali? Porque, obviamente, a Globo tem o interesse de passar a mensagem que Lula é um cara muito preocupado com o Brasil, etc, tudo mais. E o Haddad cancelou porque o Lula quis. Para tentar trazer um pouco de credibilidade para o governo. Só que não adianta. As pessoas, pelo menos eu acho que elas deveriam se informar direito. E quem procura acha. Você vê, viagem cancelada de Haddad não basta para tranquilizar o mercado e friar dólar, dizem analistas. Cara, não é o Lula pediu ou não, etc, tudo mais. É isso daqui que está acontecendo. É isso daqui que está acontecendo. A Faria Lima mandou Haddad cancela. Quem manda somos nós. E o Haddad cancelou. É isso que está rolando. A imprensa, obviamente, escolhe como ela quer noticiar. Mas o fato real e concreto é que não tem nada de Lula, não tem nada de Haddad, não tem boa vontade do PT, tem o interesse do mercado. Aí sabe quem está falando do PT? Dinheiro ontem teve o Enem, só para não passar. Olha isso aqui. 29 mil curtidas. 29 mil pessoas curtindo isso daqui. Quem votou nos candidatos da extrema-direita faz o favor de não emprestar o Enem. Fiéis ProUni, SISU é coisa de esquerdista? Vocês que paguem suas universidades particulares. Aí eu te pergunto, o dinheiro do imposto, a pessoa vai deixar de pagar? A pessoa que vota na direita vai deixar de pagar imposto porque grande parte do imposto dos brasileiros também é utilizado para bancar a educação pública, né? Gratuita, de qualidade. É assim que funciona o cérebro de um petista. 29 mil pessoas curtiram, que acho que é certo.
Você tem que forçar o brasileiro a pagar imposto para tudo, mas na hora de usufruir, só quem pode usufruir é a esquerda. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui eu não vou dar play, porque eu duvido que vocês não tenham visto. E se vocês não viram, vocês podem ir lá no Telegram, o link tá aqui na descrição, e dar uma olhada. Mas pelo que o Metrópolis está relatando, vocês já conseguem ver, tem até o emoji. Jornalistas batem boca ao vivo por lugar de fala. Você é mulher? Jornalistas Sandra Coutinho e Demétrio Magnoli iniciaram a discussão ao vivo durante o programa Em Pauta da Globo News exibido na última sexta. E o Demétrio falando, rapaz, como assim eu não posso analisar? Não, porque você não pode analisar, porque você não é mulher, não sei o que lá. Aí ele começa a falar. Aí a jornalista diz, você está fazendo mansplaining? Aí o Demétrio diz, amiga, eu tô cobrindo eleições, eu sou analista político. Se eu não puder analisar isso, eu não posso exercer a minha profissão. Aí começa um bate-boca, clima ruim, mas esse que se tornou a Globo News, né? Isso é a Globo News. E eu fico surpreso de ver o Metrópolis divulgando esse tipo de barraco. Da mesma forma que dentro da direita tem gente que blinda o Deltan, grande parte dos jornalistas brasileiros, né, não falam nada do que a Globo apronta. Bolsonaro declara apoio a Trump. Governo treme, pressão por anistia. Essa nota do Jamil Chad é de ontem, às 8h30 da noite. Eu não trouxe nada do conteúdo dela. Porque se tu parar pra ler a nota, não tem nada novo. Tudo que o Jamil Chad está relatando é basicamente o que ele escreveu nas notas anteriores. Parágrafos inteiramente iguais. Eu não sei por que o Jamil Chad está tão desesperado assim. Mas mostra que ele realmente está muito preocupado com a possível vitória do Trump nos Estados Unidos, né? Jamil aí um dos maiores jornalistas alinhados ao globalismo, né, que trabalham contra o Brasil. Aí pegando um gancho aqui para falar dessa questão dos Estados Unidos, ontem Eduardo Bolsonaro postou um vídeo em inglês, endereçado lá para os americanos, onde ele tá falando, né, que vocês aí, vocês estão pagando impostos, vocês aqui nos Estados Unidos estão pagando impostos que estão contribuindo para censura e perseguição em outros países. E ele diz que está em todos os jornais brasileiros hoje que a embaixada americana doou dinheiro pro Felipe Neto, que tá as palavras do Eduardo Bolsonaro. Só tô fazendo uma tradução. E aí ele diz que em breve os americanos podem mudar isso. Ajude a liberdade, compartilhe, traga a verdade para o mundo. E a gente comentou até sobre isso ontem, né? Dentre outros assuntos, comentando inclusive na matéria do Jamil Chad, comentando sobre a preocupação do Jamil com o projeto 2025, porque eles citam nominalmente a USAID, que é uma das instituições aí que vem trabalhando no Brasil há algumas décadas, mais de 50 anos, e que ajuda a fomentar censura e outras coisas. Enfim, eu acho que é um tema bem relevante. Aí eu fui no Twitter olhar. E são algumas coisas que eu fico vendo assim, sabe? Cara, com tanta coisa, quer pegar no pé, sabe? Mas bate encaixado, sabe? Na hora de dar uma paulada em alguém, mas bate encaixado, sabe? Eu vou partir do pressuposto que é uma crítica com boas intenções, tanto que eu nem fiz questão de comentar quem é. Olha o comentário que uma pessoa deixa para Eduardo. Me desculpa, Eduardo, mas isso é trabalho de um deputado federal? Penso que você deveria estar trabalhando na Câmara, onde há muito trabalho que fazer, ao invés de se preocupar com o dinheiro da Embaixada Americana ao Felipe Neto. Sinceramente, um brasileiro não mudaria o voto de um americano dessa maneira. Também acho difícil você chegar à cadeira da presidência. As maiores críticas ao Lula e FHC eram sobre viagens desnecessárias. A pessoa dá a entender que Eduardo Bolsonaro está fazendo tudo o que está fazendo porque tem um plano pessoal de ser presidente do Brasil. De doer. É de doer. É um comentário que vem da direita. Esse comentário não é de petista. Você vê, o pessoal reclama tanto da censura. A situação começa em termos práticos. Realzão. Pensa o seguinte. Trump venceu, né? Os conservadores venceram. Eduardo Bolsonaro está lá. E ele está falando sobre um assunto que acho que tem a ver com a agenda dos conservadores nos Estados Unidos e também no Brasil. Então acho que ele teria relativamente um certo lugar de fala, né? Que é a palavra aí que está na Globo News, para chegar lá para os caras e falar,
Então, cara, a gente tá comentando aí sobre isso, a gente falou sobre isso, olha, já tá lá no projeto de vocês já estão abordando sobre esses assuntos. O próprio Mike Benz, né, um jornalista conhecido nos Estados Unidos, vem batendo muito nessa tecla, o que a USAID, o que o NED e outras agências do governo, né, dos Estados Unidos, Departamento de Estado, vem fazendo e aprontando, não só no Brasil, como na América Latina. Então, assim, eu acho que isso aqui é importante, você tentar manter algum tipo de vínculo, porque aqui o que está se comentando não é para aplicar sanções contra o Brasil, sabotar o Brasil, interferir na política doméstica. Pelo contrário, aqui é pedindo para não interferir. Cara, não enfia dinheiro no Brasil, não. Tira o dinheiro daqui. Tira o dinheiro daqui, companheiro. E aqui é um ponto. Eu espero que o Trump vencendo e essa interlocução, né, esse diálogo, ele cresça. Eu espero que as pessoas possam levar mais informações sobre o que a USAID e outras agências do governo aprontam no Brasil. Como, por exemplo, você pega algumas discussões ligadas a questões da Agenda Verde. Até as, sei lá, ações judiciais movidas por ONGs. Tem várias coisas que acontecem no Brasil que está lá a assinatura, por exemplo, do Observatório do Clima, que na verdade é uma... como é que se classificaria? Uma supra-ONG, porque na verdade é uma ONG que reúne várias ONGs dentro dela. Aí você vai olhar qual é a história do Observatório do Clima. Após uma reunião do USAID em 2006, o Observatório do Clima foi criado. Aí você fala, meu Deus, mas como assim? É basicamente a criação de um órgão, sabe? Do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como assim? E está operando no Brasil contra o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é importante você manter esse tipo de vínculo, você comentar nesse assunto, porque fala, não, ó, desde antes da eleição eu já estava comentando sobre isso, cara. É um problema que realmente me aflige. Não tô falando aqui agora só para conseguir um like nem nada com vocês. A gente tá, olha quanto a gente tá falando isso daí, até apoiei vocês, que vocês vencessem por causa disso. Sabe? Vai criticar. Critica com razão. Tanta coisa pra criticar. Aí falar que o cara tá num projeto pessoal pra ser uma presidente da república. Uma viagem desnecessária. Pô, bicho, é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Mas vamos lá. Vida que segue. Que tem mais coisa pra gente comentar? Sobre o Brasil, sobre a direita. Mas antes, fiquei surpreso. A Globo fazendo jornalismo. A Globo fez jornalismo. Essa matéria aqui é uma aula de política eleitoral. Como conseguir votos. Como funciona a máquina do Centrão. Máquina de fazer voto. Método Centrão de ganhar apoio cativa líderes comunitários e afasta a esquerda de periferias. Disputa com índice de reeleição histórico expôs mais uma vez a força de quem já ocupa os espaços públicos em mobilizar a população. Um vendaval que atingiu a capital paulista há cerca de 2 anos levou prejuízo para o futebol de várzea do entorno de Vila Maria, na zona norte de São Paulo. No Campo Fernão Dias, em Jardim Julieta, a parte de trás do alambrado cedeu com o mau tempo. Agremiações locais se juntaram para pedir reformas e o meio encontrado para serem ouvidas foi um vereador atuante na região e que costuma mandar emendas para o esporte e outras atividades culturais como blocos de carnaval de rua. Bloco de carnaval acho que a gente pode discutir, mas eu acho que esporte é meio que unânime, né? Eu acho difícil você encontrar alguém, seja brasileiro, americano, europeu, asiático, homem, mulher, pequeno, baixo. Eu acho difícil você encontrar alguém que diz que esporte é ruim. Ela pode até não gostar de praticar, de assistir, mas investir em esporte, desconheço que seja contra. Assim, é uma pauta que eu acho que é ganha-ganha, de todos os lados. Ganho de saúde, ganho social, né? Em abril, um time da região jogou contra o time de Masters do Corinthians para inaugurar o gramado sintético e o novo alambrado. Fardado com o uniforme do Grêmio Fernão Dias, o vereador Danilo... Olha o nome do cara. Olha o nome do... Olha que nome que o cara vai pra urna. Danilo do Posto de Saúde. No nome dele, para dizer que ele já é o cara do posto de saúde. Rapaz, ele é o cara do posto de saúde. O Danilo do Posto de Saúde.
ex-servidor público municipal, eleito pela primeira vez em 2020, recebeu os agradecimentos em forma de faixas, mensagens nas redes sociais e poucos meses depois, como apoio em sua campanha. O aliado do Ricardo Nunes saltou de 19 mil votos em 2020 para 58.676, 4 anos depois, e liderou em Vila Maria. Veja só como são as coisas. Não é, roubou, não sei o que. Gente, até esses caras do Centrão, para eles conseguirem votos, eles têm que entregar alguma coisa. Alguma coisa para falar, pô, mas só porque fez um campo de futebol, às vezes é isso. A mente do brasileiro funciona assim. Você pode achar ruim, você pode tentar entender como é que funciona a mente de grande parte do Brasil que não mora em condomínio fechado. Episódios como esse demonstram como a máquina pública privilegia quem está mais próximo do poder e consegue manter diálogo com as comunidades, o que, por vezes, se sobrepõe às ideologias e beneficia partidos mais fisiológicos como os do Centrão. Francisco Pinto, um dos diretores do Grêmio, conhecido como Chicão, reforça o diagnóstico. Ele contou que os vereadores costumam ser o primeiro canal dos moradores com a prefeitura e quem mais atende a região costuma ganhar preferência das comunidades na hora da eleição, mais até do que pelos seus partidos ou por sua orientação política. Existem pessoas que têm uma ideologia mais definida, direita, de esquerda, mas muitas vezes é o interesse ali que fica sendo necessário resolver. A ideologia não vai fazer com que você resolva isso, pelo menos não num curto espaço de tempo. E por isso que a eleição para presidente, as eleições federais, presidente, governo, deputado federal, estadual, elas não seguem normalmente a lógica das eleições municipais. As eleições expuseram mais uma vez a força de quem já ocupa os espaços públicos em mobilizar os eleitores. O índice de reeleição foi o maior da história. 82% conseguiram se reeleger. E quando você olha esse percentual, só nas cidades que foram amplamente contempladas com as emendas PIX, 94%, quase 94% dos prefeitos se reelegeram. Emenda, obra, o povo gosta. Vai falar que não? Uma coisa que eu sinto é que normalmente o eleitor de direita, que está até na rede social, a maior parte deles é pelo menos classe média. O cara que é classe média no Brasil sofre, mas às vezes ele não sofre como o pobre sofre. A vida do pobre é muito miserável. O pobre no Brasil é muito pobre, é muita pobreza. E às vezes as pessoas não entendem, sabe, o dia a dia do cara, às vezes não entende como um posto de saúde, um campo de futebol, sabe? Acesso, às vezes, a um leito. O cara não tem um leito para se internar, uma cirurgia. Bom, acho que só quem... Todo mundo deve ter sentido dor na vida, né? Às vezes tem gente que tá passando dor por 2 anos seguidos e é um político lá que resolve a vida dele. Meu amigo, a família toda vota no cara. 2 anos de dor e tu com essa cirurgia, a família toda vai votar no cara. Toda vai votar no cara. Além do desequilíbrio na concorrência, esses números ajudam a explicar outro fenômeno evidenciado no pleito, o enfraquecimento da esquerda nas periferias. Em São Paulo, por exemplo, a vitória de Ricardo Nunes ocorreu em quase toda a cidade, inclusive em bairros que tradicionalmente predominavam os votos a candidatos do PT, como Grajaú, Parelheiros, Perus, Guaianazes e Cidade de Tiradentes. Gerson Oliveira é presidente da Associação Azarias, que oferece cursos de música para crianças e adolescentes em Perus e gere equipamento públicos municipais e estaduais como unidades de Bom Prato e creches. Sempre atuando com projetos sociais, conta que testemunhou a mudança no perfil de voto no extremo da Zona Noroeste, que tradicionalmente votava com a esquerda, e agora elegeu Ricardo Nunes, além de ter dado votação massiva para vereadores de siglas como o MDB. Houve uma falta de conversa da esquerda com a periferia nos últimos anos. O pessoal aqui sempre gostou muito da Luiza Erundina, mas a esquerda foi perdendo conexão com a região. O Haddad foi muito difícil para nós. Já no governo do Bruno Covas e do Ricardo Nunes, olha o que fez essa galera votar no Centrão. Teve obra que diminuiu enchente, inaugurada uma UPA, um centro especializado em reabilitação.
Agora, a subprefeitura tem um grupo no WhatsApp com líderes comunitários, representantes do comércio, síndicos, representantes de ONGs, tem reunião toda semana no canal direto. Assim, os caras não fizeram nada além do obrigatório, porque isso já devia existir. Não tinha. Os caras falaram, nossa, vamos botar essa galera. Sabe, é tão pouco, gente. É tão pouco. Aí eu te pergunto, o político tá errado em fazer uma UPA? O político tá errado em um centro especial de reabilitação? No Brasil, a quantidade de gente que anda de moto, tem um acidente depois, não tem nenhum fisioterapeuta, fica todo duro. No mesmo bairro, a comunidade cultural Quilombaque tem uma postura de oposição à gestão do Nunes. Seus integrantes admitem que a direita e o centrão têm feito o trabalho de base que a esquerda fazia antes. O trabalho de base da esquerda perdeu força. E quem faz isso são as igrejas evangélicas. Tem um vídeo de Bolsonaro sobre igrejas evangélicas. Guarda esse pedaço sobre as igrejas evangélicas. Guarde esse pedaço. A gente está falando de São Paulo. Estamos falando de São Paulo. Guarde a questão das igrejas evangélicas. Boulos vem desse campo progressista, mas o pessoal não tem base na periferia. Tem uma nota para mostrar de onde vem a base do pessoal. Enquanto isso, o Fábio Riva, vereador da base de Nunes, e os deputados estão aqui colados com a quebrada, reformam campinhos, dão cesta básica. Na zona sul de São Paulo, basta andar alguns minutos pela estrada Mboi-Mirim, do Capão Redondo ao Jardim Ângela, para ver dezenas de faixas agradecendo ao prefeito reeleito e à família do presidente da Câmara Municipal, né, o vereador Milton Leite, pelo asfalto novo, reforma do campo de futebol, duplicação da avenida, que ainda não foi feita, mas o povo já está agradecendo. Aí é como é a placa, a Globo colocou. Melhoria no seu bairro. Obrigado, Ricardo Nunes, família Leite, Silvinho e vereador Milton Leite. Uma obra, nada, é mais movimenta, né? Às vezes compra uma coisinha ali, a turma que tá trabalhando, etc, tudo mais, né? Como um PF, a tia que vem nos PF vende mais. Ao longo de todo o ano, e não apenas na campanha eleitoral, lideranças ligadas ao clã do Milton Leite distribuem cestas básicas, promovem eventos ligados ao samba, organizam campeonatos esportivos. Nas páginas nas redes sociais de influenciadores das zonas mais afastadas, foram listados motivos para que os moradores de determinado bairro votassem em Nunes e nos parlamentares de sua base. Tu acha que o Ricardo Nunes lá no primeiro turno teve 30% dos votos do bolsonarismo? Gente, isso é voto de máquina, como Eduardo Bolsonaro disse. Isso é o voto de máquina. Eu vou tirar lá para Feira de Santana. Lá em Feira tem umas páginas do Instagram que só entende, eu acho que deve ter na tua cidade também, só entende quem mora na cidade. É piada que só entende quem mora na cidade. É piada específica com o nome do bairro, sabe? É fulano, ciclano, beltrano, quantas fofocas da cidade. Todo mundo conhece. Na cidade pequena. Feira não é tão pequena assim. Tem mais de 600 mil habitantes. É cidade interior, bicho. Todo mundo conhece, quase todo mundo, né? Pra ser as figuras famosas da cidade. Eu fico vendo o engajamento da página gigantesco. Gigantesco. Durante a disputa pela prefeitura, a página tava bem envolvida na política, né? Os caras devem ter ganhado um troco bom lá em Feira. E você vê, né? Onde os políticos... Porque Feira... Você teve lá o Zé Ronaldo, político pela quinta vez já, mas é do União Brasil, é centrão. Um cara mais à direita, né? Não é esse cara identitário nem nada, mas é muito mais centrão. Então você vê como é que a galera, né, toca o barco. Você pode ter cidadão de Brasil, a nível federal, a gente aqui comentando vários assuntos, aí você vai ter nome mais à direita, nome mais ideológicos. Mas no dia a dia, na hora de virar voto, a página lá, eu não vou falar o nome da página pra não dar moral, mas a página lá em Feira tem mais de 100 mil seguidores. Numa cidade de 100 mil, tem mais de 100 mil seguidores, um engajamento gigantesco. Tu acha que quem vai trazer mais voto? Essa página que fala só de Feira de Santana, página de resenha, de humor, de piada, mostra umas coisas engraçadas de feira. Ou tu acha que, sei lá, eu, que sou de Feira de Santana, etc., mas minha audiência tá ao redor do Brasil. Sabe? São essas coisas que a turma do Centrão vai colocando debaixo do braço. E essa matéria vai falar disso. Já no parágrafo seguinte, ó. Mas só para terminar, ó. Um exemplo
É uma página de notícias do Jardim Sinhá. Só daquela região. Quem mora naquele bairro segue aquela página. Que fica na região de Sapopemba, Zona Leste, que entre os argumentos para apoiar a reeleição do prefeito relacionava a reforma e a inauguração de quadras, obras de contenção de enchentes, melhorias em campos de futebol e a construção de uma UPA. Aí veja, entre líderes comunitários, já há quem defenda abertamente o Centrão. Centrão Minions. Em entrevista recente ao Intercept, o ativista social Isaac Faria contou que era militante do PT. Veja como... Tinha que ser petista, né? Você converter um petista é fácil. Ele era petista, mas deixou o partido e se aproximou da família Leite por pragmatismo. Quem entendeu o pragmatismo? Ele ganha 20 mil reais por mês para colocar no ar um podcast em que fala da região onde mora, o fundão da M Boi Mirim, e costuma fazer vídeos com drones mostrando obras da prefeitura. Aí deixou de ser petista. 20 mil por mês deixou de ser petista. É assim que o Centrão faz pra ter voto. É assim que faz. O povo tá na região e fala, pô, o político tá trabalhando, hein? Rapaz, um monte de obra, viu? Rapaz! Aí a galera olha pra os deputados federais, senadores. O que é que eles olham? Ah, lá vai o povo brigar de novo. Aquela tal de liberdade de expressão, meu filho. Eu tô, sabe... Sem lugar pra colocar minha mãe que tá doente. Eu tô lá, quero saber de tua liberdade de expressão. Gente, essa é a situação de muitos brasileiros. Muitos dos brasileiros. E esse trabalho de base, por muito tempo, ele ficou em segundo plano. Por muito tempo. E até hoje, às vezes, você encontrava na rede social o cara falando de Bolsonaro assim, ó. Lá vai Bolsonaro. Vai fazer igual os militares. Fazer um monte de obra, né? E não está combatendo a questão cultural. Como se fosse papel do governante, né? Todo mundo olha para a esquerda, vê que a esquerda tem artistas, né? Diversos, das mais diversas áreas, tem ONGs, né? Tem gente aí na academia. Essa é a galera que está fazendo a revolução cultural. Não é o Lula. É essa galera toda, né? É um exército gigantesco. Mas por parte da direita é sempre apontando o dedo. É porque os militares não fizeram, é porque Bolsonaro não fez. Mas o cara olhar pra si mesmo e falar, poxa, onde é que estava meu avô em 1975 para combater, sabe, essa batalha cultural? Onde é que estava meu avô? Meu avô estava trabalhando. Nem ligava pra saber o que ele já estava vendo comida, né? Meu avô e minha avó vendiam comida no passado. Chegaram até a ter um restaurante, mas depois deu errado. Depois foram vender marmita. Mas e aí? Fala lá, a turma tá trabalhando. Traz voto. Não é pra deixar de fazer uma coisa, não é pra deixar de fazer outra. Mas, gente, política é um negócio complexo. Você tem que fazer tudo que tá diante de você. Óbvio que você não vai conseguir fazer tudo do dia pra noite. Mas a direita, se ela quiser continuar se expandindo, conseguir, né, penetrar nas periferias, conseguir trazer esse tipo de voto, ela vai ter que começar a se debruçar sobre essas questões, que não são tão ideológicas. Faria reiterou as informações ao Globo, disse que o programa é bancado por doações de empresários apresentados por políticos do clã. Isso é um ponto, inclusive, a direita tem problema, né? Apoio. Faltam empresários de direita para dar um apoiozinho. Também, né? Você fica assim, né? Por que esses empresários estão apoiando, né? Boa pergunta. Disse ainda que se decepcionou com o PT desde a gestão do Haddad e que seus pedidos de melhoria na periferia agora são atendidos pelo governo, seja por conteúdo divulgado nas redes sociais, seja pelo contato com assessores do gabinete do presidente da Câmara. Fez elogios, por exemplo, a uma emenda de 5 milhões do deputado estadual Alexandre Leite, filho do Milton Leite, que viabilizou a construção de uma UPA. Pode até ter diálogo, mas não tem efetividade, afirma Faria a respeito da presença de vereadores do PT e da esquerda na região. Para Silva, a esquerda perdeu força na região porque o clã Leite tem lideranças regionais atuando o tempo todo. No Fica em Casa, por exemplo, quando a prefeitura distribuiu cestas básicas, foram estas lideranças que entregaram as cestas básicas nas mãos dos moradores, né? Essas lideranças estão aqui para as pessoas não esquecerem. E as plaquinhas também lembram o tempo todo. Fulano quem fez. Fulano quem fez.
Quando o Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista lá no Quinto Elemento, né? Não foi bem entrevista, foi um papo lá entre todos nós. Eduardo comentou sobre isso, que agora ele está começando a se debruçar sobre essa questão do voto de máquina. Estou citando Eduardo porque foi quem eu ouvi falar isso publicamente. Se vocês souberem aí de alguém, se eu ver na rede social, eu trago, olha, tal pessoa aqui também, ó, como vem utilizando as emendas para fazer um trabalho, sabe, não só de base e, obviamente, para levar melhoria para a vida das pessoas. Agora você vai ver a discussão sobre emenda na rede social. É só o povo, lá. Falou de emenda é como se o cara fosse ladrão. Emenda como se fosse ladrão. Emenda, cara, é obra para a população. Não é para ter obra, não é para investir em alguma coisa que seja importante, algum projeto pro povo. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Aí você vê aqui, ó, de onde que vem a base do PSOL. Tabata não é do PSOL, mas você vê que o Boulos, né, tem apoio significativo. FGV, talvez seja uma das instituições, uma das universidades mais respeitadas do Brasil, 100% alinhada à FHC. Fizeram lá uma pesquisa interna para ver como os alunos se posicionam politicamente. Aí pegaram a eleição de São Paulo, 36% dos alunos da FGV votariam na Tabata, 15% no Boulos. Aí 19 no Ricardo Nunes, 14 no Pablo Marçal e 9 na Maria Helena. A Universidade da Elite Brasileira. A Elite Brasileira, você soma Tabata com Boulos, dá 51%. 51% da elite pensante do Brasil. Tabata e Boulos. É o pessoal que vive em Nárnia, que tem tudo na mão. O que o cara gasta de mensalidade na FGV, as famílias que estão ali felizes da vida por causa de um campo de futebol não recebem, talvez no semestre. No semestre, povo, é óbvio. Mas enfim, eu tenho certeza que tem muitas famílias que queriam ganhar de salário, renda familiar total, o que se paga de mensalidade na FGV. Mas vamos continuar. Você lembra ali atrás que eu falei, ó, São Paulo, igrejas evangélicas, trabalho de base, vamos ouvir ele. Jair Messias Bolsonaro. É esse aqui. Tendo paciência, tá? Não é fácil. Na mídia social te cobram tudo pra você. E tem que ser imediato. É ping-pong, né? É o Marcos Pontes, conversei com ele essa semana. Marcão, você lançou candidato ao Senado por quê? O povo tá pedindo. Poxa, eu quando indiquei você, eu apanhei. E tinha lá o Marcos Feliciano queria a vaga do Senado, a Carla Zambelli queria a vaga do Senado, entre outros. E eu falei que era você e por quê? Não é porque você é tenente coronel da Força Aérea. Não é. É também isso, o fato de astronauta, tá? Você ser uma pessoa isso. E eu tenho como fazer a campanha se você me der a primeira suplência para o Senado. Não é para botar um peixe meu. Reunir uma classe de evangélicos, né? Quem vocês querem de primeiro suplente? Porque se eu me reeleger presidente, o Marcão volta pro ministério e o primeiro suplente assume. Escolheram lá uma pessoa e essa pessoa ajudou muito a divulgação dele no estado, que é grande. Sim. São Paulo tem mais de 30 milhões de eleitores. E fizemos a campanha do Marcos. Marcão, eu me queimei para eleger você. Você não tem que ser submisso a mim. E a lealdade tem dupla mão. Nossa, daqui não é só eu que tenho que ser fiel. Você tem que ser fiel também, senão é um casamento. Tá? E ele não, acho que ele entendeu que se precipitou. É que você queimou a largada. Outra, você tem que fazer acordo. Por exemplo, no Senado, eu falei a questão do nosso astronauta, nosso querido astronauta aí no Senado. Lá estamos terminando o segundo ano de pão, água e palitos. Nem bolachinha Mabel estragada eu tenho. Até água e palitos. Tá certo? E você não tem uma comissão para convocar ninguém. E a Carol de Tony, na CCJ, convocou agora a audiência pública para discutir o inquérito do Supremo, que tem 5 anos em aberto. E naquele inquérito, toda hora nasce uma nova investigação. É possível o inquérito, né? Ficar 5 anos, alguém sozinho, de forma secreta, tomar conta da vida de todo mundo? Cara, eu fico assim, às vezes de boca aberta. Em 2 minutos, Bolsonaro falou de tantos assuntos que aí eu levo meia hora no vídeo pra conseguir explicar. Mas porque eu também trago muita matéria, né? Mas primeiro ponto. Bolsonaro falou isso daqui, ó, semana passada. A matéria da Globo é de ontem. Então, quando se fala do apoio dos evangélicos,
né? Não é o Bolsonaro que falou porque saiu na Globo. Não é a Globo, o que a Globo tá comentando, o Bolsonaro já tinha dito. Então, às vezes as pessoas não param para pensar, né? Como é que a coisa funciona? A escolha de um determinado nome, por que tal pessoa, por que não tal outra? Pô, mas aquele nome talvez seja melhor. Mas e a viabilidade desse nome? Bolsonaro diz, cara, eu briguei com muita gente. Tinha muita gente que queria ser o candidato pro Senado. Marco Feliciano, Carla Zambelli. Escolhi você. E apanhou por causa do Marcos Pontes. Aí, pô, a questão do suplente. O suplente tem um papel importante. Se o cara virar ministro, o suplente vira ministro. O Supremo assume, né, como ele disse. Bolsonaro foi buscar quem? Buscar os evangélicos. Por que ele foi buscar os evangélicos? Poxa, a matéria da Globo nos mostra que os evangélicos hoje fazem um trabalho gigantesco pelo Brasil, nas periferias, né? Dialoga com o cidadão que muitas vezes não está acompanhando política. Rapaz, né? Como são as coisas. Esse é o tipo de assunto que eu acho que às vezes falta, sabe? As pessoas falarem. Esse tipo de explicação, ela não é tão óbvia, mas é simples. Quando você explica, acho que as pessoas entendem. Aí depois o Bolsonaro fala sobre isso e fala, cara, aí tu vai lá e se lança candidato. Ah, porque o povo pediu. O bicho não é assim, cara. Não é assim. Você tem mandato, você tá lá, você sabe como é que funcionam as coisas. Explique pra população que não é assim. Ah, e vai lá, senador, a população pediu. Cara, conversa mole do Marcos Pontes. Só tá pensando em si, lacrar, se autopromover. Bolsonaro ainda é bondoso na hora de falar sobre ele. E até sentado da bolacha. Mas enfim, aí depois ele faz ainda, explica, fala, cara, olha só, a gente passou 2 anos sem nada. A gente não tem uma comissão pra convocar ninguém pra fazer nada. Aí Bolsonaro dá um exemplo concreto, não de possibilidade, mas de algo que aconteceu. Ele mostra o que Carol de Tony tá fazendo na CCJ. Sabe assim, cara, o que mais o povo espera, bicho? De coração, o que mais o povo espera, sabe? É dureza, viu? É só bola nas costas. E não, é o frouxo, covarde, safado, vagabundo. Essa nota saiu ontem. Com atenções voltadas à sessão na Câmara, Alcolumbre costura aliança com o PL no Senado. Aqui tá falando que o PL tá em busca de assumir a primeira vice-presidência, que é quem assume as votações nas ausências do presidente. Não sei até que ponto isso daqui realmente procede, não sei. Eu acho que isso daqui é muito mais uma nota para tentar queimar o PL, porque, enfim, né? Imagina lá, o cara some no dia que o Alcolumbre não tá e coloca alguma coisa capciosa em pauta, né? Ixi, ia ser uma gritaria no Brasil inteiro. Foi pautado. Foi pautado. Essa aí gritaria, viu? Minha Nossa Senhora. Então acho que aqui é muito mais uma nota para tentar queimar e impedir. Acho que é muito mais um aviso da Globo, né? Aquela coisa, por que essa matéria sai? Acho que é muito mais um aviso da Globo, até porque o PL não tem 15, o PL tem 14 senadores. A não ser que tenha afiliado alguém nas últimas horas. Quem tem 15 é o PSD. Deus tá vendo, viu? Mas emplacar o primeiro vice-presidente, se bem que eu, conhecendo o perfil das pessoas do PL, eles não iriam fazer isso, sabe? Se aproveitar, o Alcolumbre saiu, vou tocar o terror. Não acho que o pessoal faria isso. Eu realmente não acho que é o perfil dos senadores do PL fazer isso. Tirar proveito, né? Tem ninguém aqui, eu vou pautar. Vocês sabem do que é que eu tô falando, né? Uma coisa que muita gente queria ver, pelo menos que fosse pautada. Aí veja, uma galera falando aí do que tá acontecendo, né? As disputas, Senado, Câmara. E às vezes algumas análises que são, cara, tão desonestas. Aí vem o Estadão, o veículo mais golpista do Brasil, despejar toda a sua raiva e ressentimento contra Bolsonaro, mas acaba falando a verdade. O que une PL e PT. Ele fala, olha lá, ó, PL e o PT apoiando o mesmo candidato, é o bolsopetismo, são iguais, é o novo teatro das tesouras. Sabe aquele papo de gente bocó, não tem... Bocó, um bando de bocó. Antes fosse uma demonstração de esforço pela desejável construção de agendas consensuais de utilidade ao Brasil. Já deixa claro, eles não estão unidos porque têm uma agenda em comum. Ou admissão da inevitabilidade da convivência pacífica em nome do interesse público. Não.
Essa união de contrários, no entanto, tem muito mais a ver com a lógica das disputas pela mesa diretora da Câmara e seus códigos de preservação de poder, benesses e recursos. A busca por candidatos de consenso é também parte do cálculo político, baseado na memória de disputas fratricidas que resultaram em instabilidades históricas para o governo de ocasião. Aí cita o Severino Cavalcante do PP em 2005 e o Eduardo Cunha. Esse dispensa apresentações. O consenso entre PT e PL mais parece também uma demonstração de onde se encontra o verdadeiro centro gravitacional dos poderes da República. Está no Congresso e, particularmente, na Câmara, a grande força política do momento e não é de hoje. Com a casa fortalecida pelos poderes orçamentários, e o Globo nos explica como esse dinheiro de emendas ajuda a melhorar a vida do povo e, em troca, você consegue muitos votos. Enfim, orçamentários adquiridos nos últimos anos, bancadas indóceis e grupos partidários que se unem em blocos para obter dividendos mais robustos, as maiorias parlamentares se tornaram mais instáveis e a governabilidade revelou-se mais penosa para o executivo. Bolsonaro chegou à presidência sob o manto da antipolítica, mas precisou sustentar com o Centrão numa aliança entre o PL, PP e os republicanos. Há quase 2 anos, Lula se aflige diante da natureza instável e fragmentada nas relações com o Congresso e a ausência de sabedoria política para superá-la. A hipertrofia do poder foi sustentada no Supremo, que passou a imiscuir-se na política e tentar atuar como fiador da governabilidade, uma evidente disfuncionalidade do sistema. Hugo Mota é novo, mas não é novato. Tem apenas 35 anos, está na Câmara desde os 21, vem de uma família repleta de políticos, fez parte da base dos governos do Temer, Bolsonaro e hoje, malgrado ter votado a favor do impeachment da Dilma, do teto de gasto, da reforma trabalhista, ou seja, tudo que é execrado pelo lupetismo, é próximo do governo Lula e um dos principais interlocutores do Haddad, portanto, parece ser gelatinoso bastante para manter tudo como está. É puramente para você conseguir ter um espaço para poder exercer o seu mandato como parlamentar. Poder ter uma comissão para pressionar o governo, para conseguir tentar entrar no embate, o voto da máquina que o Centrão tem. Mas tem gente que é desonesta e vai lá. Lá vai o bolsopetismo. Lá vai o bolsopetismo. Veja isso aqui. Diz que nas próximas eleições, alguns até se apavoraram, né? Chamam até do estrategista intergaláctico. Ele quer a todo preço ele ser. E alguns falam, você quer ser por quê? Você não tem condições, você não tem um nome mais ou menos feito que agrade o eleitorado. Não é só eu ir lá, vote no 22, não vai acontecer. Eu quero me cacifar para talvez ficar candidato ao Senado. Pelo amor de Deus, aí não. Então fizemos para São Paulo. São Paulo, uma vice é nossa. Foi um acordo, foi acertado, topei. O Melo Araújo se elegeu vice lá, tudo bem. Lá em Porto Alegre, a mesma coisa. Em outras grandes cidades por aí. Crescemos, até eu digo, é como um jogo de war. 40 anos atrás eu jogava war, eu não joguei mais. A minha vontade de jogar, mas no caso que o jogo fica o dia todo jogando, tá? O dia todo jogando. Agora te dá uma estratégia muito grande. Eu sempre disse, quando eu jogava bola lá atrás, quando o primeiro ladinho que eu jogava, era 3, o outro lá jogava 1. Se eu ganhasse a primeira, tinha 90% de chance de ganhar o jogo. Eu tinha paciência. Eu fazia acordo com você aqui, vamos marcar um território, só uma pedrinha pra gente dar terreno. E você não vai no seu objetivo final. Alguns querem agora o objetivo final dele, ser candidato ao Senado. Mas não entende que ele tem que ter no meio do caminho. É mais um mandato de federal. Se identificar o objetivo final, vão tentar combater. É pegar uma bandeira realmente e se empenhar. Uma dica aí para os jovens aí que chegam na polícia. Se quiser me ouvir, obviamente, né? Para você ter sucesso na polícia, um primeiro passo. Você tem que conhecer muito de pouco e pouco de muito. O que é pouco de muito? Você tem uma noção geral. É que eu falo, o vereador de Eldorado Paulista, lá de Glicério ou de Niuaque, ele tem que ter um conhecimento geral de mundo. Ele tem que saber o que está acontecendo com a Venezuela. O que está acontecendo agora nos BRICS. E o que é muito de pouco? Você está numa Rita Camata. Qual é a especialidade dela? ECA. Recurso humano, direito do consumidor. O meu, Coisas Armadas e segurança pública. Você chega sem gastar nada. Tem gente por aí que defende os animais, por exemplo. O cara fica vereador a vida toda. Então pega uma parte inteira. A Aninha, por exemplo, lá de São Vicente. Estou conversando com ela. Infelizmente, eu não sei, foi muito bem votada, mas o partido não fez. Um vereador sequer, Aninha. Estou conversando com ela, qual vai ser a especialidade dela. Tem 19 anos, a cabeça fantástica. Eu não preciso falar com o Pavinato agora. Pavanato, né? O Pavinato é o Pavanato, por exemplo. É um garoto que já, eu não formei em nada. Ele já está formado por si só. Eu só peço a Deus que dê bastante juízo, já deu, acabou de se casar, estava bastante ajuizado o garoto lá. O Nicolas, por exemplo, que não se perca, não deixe subir a sua cabeça para a fama que eles têm. Eles têm uma inteligência privilegiada. Tem a capacidade, um nível especial que tem ouvido, a multidão pelo Brasil, como está vindo, tem o André Fernandes lá para Fortaleza também. Como, por exemplo,
Outros, o Bruno Enga, em BH, apareceu o capitão nosso da PM lá em Manaus. E assim pelo Brasil todo. Essas pessoas são o que eu chamo de sementes. Tá? Não vou falar do mais velho um pouco, né? Tá o Tarcísio aí, tal, entre outros. Tendo paciência, tá? Não é fácil. Na mídia social te cobram tudo pra você. E tem que ser imediato. Tem que... Tá aí, né? Às vezes, só tem que esperar um tiquinho, cara. Às vezes tem que passar, né? Um tempo a mais na Câmara, né? Fortalecer o teu nome, esperar a tua vez. Mas no Brasil, bicho, é demais, né? A galera sempre com suas estratégias, né? Meu Deus do céu. Intergalácticas, como o próprio Bolsonaro disse. Aí, essa matéria que saiu de madrugada de hoje. Acho que é mais uma que eu acho que prova as intenções de Bolsonaro, né? Para emparelhar o Supremo, Bolsonaro faz apelo a senadores aliados. Ele tá falando de quem? Qual exemplo que a matéria dá? Eu gosto de matéria assim, que ela cita um exemplo. Não é só assim, não. Falou com aliados. Tá, quis aliados ele falou. Quem? Cita aí por nome. Aqui ela cita um, ó. Fala que Bolsonaro tem apelado para seus aliados que busquem reeleição em 26 em vez de se candidatar a governador. Ele tá falando que, cara, tem que ter 54. Pra quê? Eu não sei. Não sei pra quê que tem 54. Bolsonaro quer. Um dos pedidos feitos por Bolsonaro foi pro Marcos Rogério. Alguém vai falar que o Marcos Rogério é de esquerda? Acho que não, né? Ninguém vai falar isso. Marcos Rogério, cara, vem pra reeleição. Deixa o governo pra depois. Vem pra reeleição, cara. Teu nome tá aí. Firme e forte. Vem. Parece que é um cara que tá fissurado pelo poder. Comenta isso aqui hoje ou depois. Vou deixar pra comentar isso daqui depois. Vou deixar pra comentar isso daqui sobre a antipolítica. Esse texto aqui é interessante. Mas se liga nisso daqui. Foi o que eu falei no início. Ai, rapaz. Bom, ontem saiu, acho que foi ontem, mas esse dia saiu a nota, né? A fatura que cada partido vai cobrar de Ricardo Nunes. Aqui foi uma pessoa muito inteligente que fez essa postagem maravilhosa. Aí coloca, né? O PL foi o primeiro partido a apontar sua secretaria preferida. Aí a matéria fala o seguinte: a pasta, olha só, a secretaria. Se o PL ganhar uma secretaria, sabe pra quem vai? Vai pra ala do Valdemar. Ah, meu Deus! Tá vendo, Bolsonaro? Tá vendo? Essa gravação aqui, ó, o tweet da pessoa que fez isso. Tá vendo, Bolsonaro? Você foi passado pra trás. Bom, essa gravação a gente fez semana passada, quarta-feira à noite a gente gravou, foi lá na sexta-feira. E aí eu gosto, sabe? Esse tipo de reconhecimento eu acho bacana. O Samuel coloca assim, ó. Foi dito e feito. Kim e o Ebert estão à frente do tempo. Olha o que a gente comentou dias antes. Eu sinto que o pessoal quer o seguinte: fazer campanha contra o Centrão. Aí onde o Centrão vence, ele quer que o cara do Centrão, que ele fez campanha contra, pegue o telefone e ligue: ô, super conservador, me perdoe. Eu tô aqui ligando, desculpa te incomodar, né? Você está ali, pode falar. Eu tô as secretarias aqui, qual que você quer, sabe? Você poderia aqui colocar o seu cara na máquina, me perdoa por te incomodar. É tipo isso, né? O cara ele não participa do processo, ele joga contra e ele quer receber a ligação para botar o cara dele, saber se ele tá sendo bem tratado, né? Porque ele está sendo sabotado. Exatamente, Kim. Eles não entendem a necessidade de você conquistar. O pessoal fala, você acha que a direita vai avançar, que o Bolsonaro vai avançar? Eu falo, se você não tiver pessoas preparadas para atuar verdadeiramente, não vai avançar. E aí, se você não avançar, não adianta botar a culpa no Centrão, não adianta botar a culpa na esquerda. Por quê? Porque você critica a esquerda, mas eles têm gente preparada que chega lá e trabalha, né? Que vai lá e ocupa a máquina, que vai lá e passa no concurso. Você pega o pessoal do Centrão. Cara, é um pega pra capar. Qualquer um que esteja nos assistindo, que já esteve em cargo de confiança, que já passou por dentro da máquina, ou que seja funcionário público, entende exatamente o que eu estou falando. Lá dentro é uma disputa constante. E o pessoal que é de direita... Curioso, né? A galera faz campanha contra o Ricardo Nunes, abraça o Pablo Marçal, aí quando a ala do PL, que fez campanha pro Nunes, tem preferência, fala, olha lá,
Nossa, quem poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Quem poderia imaginar? Aí posta lá na rede social que é pra aquela... Já foi traído. Sério, alguém achava, algum de vocês achava que o Ricardo Nunes ia pegar o telefone pra ligar para os super conservadores, os intergalácticos, falar: senhores, tem uma secretaria aqui pra dar pra vocês. Sei que vocês fizeram campanha contra mim. Tome uma secretaria. É surreal, velho. Não brinca com a inteligência do povo, né? Não brinca com a inteligência do... Ainda bem que a gente comentou isso daqui antes, né? A crítica, ela foi feita antes da postagem. Pra não parecer que tá reclamando da postagem. Ai, tá louco. Essa fala aqui do Herbert foi engraçada também lá no programa. Gostei dessa analogia que ele fez com o futebol. Então, ou você se determina a vencer e aprender a olhar no espelho e falar: cara, o que eu preciso melhorar para eu poder fazer bem esse trabalho? Eu acho que não houve essa reflexão por parte de muitos, né? Tanto que muita gente ocupou o cargo no governo Bolsonaro, pessoas super famosas, e eles saem do governo e não contam para ninguém. Eles continuam fazendo análise política, continuam palpitando, mas quando tiveram a oportunidade de estar lá, porra, não mandaram bem. Eu falo: porra, mas se tu é tão bom, por que a hora que bota a bola no teu pé tu não faz nada? Ah, é porque, porra, o zagueiro roubou a bola de mim. Eu falei: caralho, mas tu queria que o zagueiro fizesse o quê? Abrisse alas pra você passar, entendeu? Queria que o goleiro saísse da frente. Nossa, chegou os conservadores. Eles vão chutar a bola, deixa eu sair do gol aqui pra não atrapalhar o show. Entendeu? Então, essa loucura que se instalou nas redes sociais, não de maneira completa, mas de uma grande parte dessa nova direita, é que precisa ganhar um tomzinho de sanidade e as pessoas aprenderem a enfrentar a vida real, em vez de ficar chorando. Senão não adianta falar de maturidade, de um monte de temas, virtudes, um monte de temas que o pessoal conservador gosta de falar, e chega na hora da realidade, porra, não representa, não faz acontecer, né? Não marca gol, né? Nossa, o que fizeram contra mim? Mas óbvio que vão fazer alguma coisa contra você. Você acha que vai ficar parado, né, esperando você ir derrubar ele? Olha, eu estou indo te derrubar. Tá bom, estou aqui esperando você me derrubar. Ai, não estou caindo. Ai, é brincadeira, velho. Rapaz, a galera viaja. Oh, meu Deus. Aí, pra apimentar um pouco de treta no vídeo hoje, coloquei como essa postagem apareceu na minha linha do tempo. Eu sigo o Ale retweetou o Brau, e aí eu vi aqui, né, chamou a atenção aqui a postagem, porque estava grifada aqui de vermelho a palavra Alckmin, 8 de agosto de 2021, e aí o Brau fez uma afirmação assim, que obviamente é uma crítica, né, eu só vou te chamar de hipócrita mesmo, né, falando lá pro Otávio Facuri. Aí ele colocou aqui essa postagem de Facuri, né, falando: interlocutores não são aliados, mas há diálogo e às vezes alguma convergência por objetivos comuns. Como estamos chegando agora na posição atual de centro-direita, devemos posicionar o partido nesse tabuleiro e identificar quem são os nossos inimigos, interlocutores e aliados, blá, 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 blá. Aí eu salvei essa postagem para olhar depois. Aí quando eu volto, o que é que eu acabo percebendo, né? O Brown é esse cara aqui, ó, que teve sua resposta ocultada pelo Facuri. O Facuri ocultou. Não sei porque o Facuri ocultou a postagem do Brau, relembrando que o Facuri tweetou no passado, mas ele tweetou em relação a isso daqui, né? O Facuri colocou 4 prints do Olavo de Carvalho, falando que se Olavo estivesse hoje vivo e escrevendo, certamente estaria sendo chamado de intergaláctico. Eu acho que não. Acho que intergaláctico é o termo utilizado para quem tem planos impossíveis de ser alcançados. Mas enfim. O Facuri, ele ocultou a resposta do Brown e fala assim, ó: e eu vou te chamar de burro ou desonesto, que usa tudo fora de contexto. Vá procurar tua turma. Na hora que eu vi esse print, eu falei: eu conheço esse print. E aí, Faca, sem querer ser chato, cara. Sem querer ser chato, mas já sendo. Se liga nisso, tá aqui, Faca. Ó, esse aqui é o arquivo do... Eu tenho uma página do PTB. Não dá, tem umas coisas que eu não consigo esquecer, ainda separo em temas separados. Pra mostrar que não é editado, ó. Data de modificação. Esse arquivozão do PTB, eu não mexo nele desde 29 de maio de 2022. Quando eu abro esse arquivo, né? Olha que curioso, né? Felipe Dias, que eu falo, quando eu falo da direita catinguenta, né? Pessoal, eu conheço o que rolou nos verões passados. Eu fiz uma crítica a um movimento que estava rolando,
né? Que se você não seguisse as regras, você não prestava. Aí eu comentava, né? Parece que o Comitê Conservador já está operando em São Paulo. Que ainda não tem a carteirinha, não pode se considerar conservador. Aí o Felipe Dias falava aqui em Panim, já planejando apoio ao SCAF e Alckmin. Bicho nem disfarça mais, vagabundo. Isso aqui foi em 2021. Aí eu botei na expectativa e realidade. O que é que acontecia? Alckmin recebe apoio do PTB para a disputa em 2018. PTB quer conversar com o Geraldo Alckmin em São Paulo. Em conversão, PTB oficializa a candidatura. Mas essa aqui que era notícia da época, né? 6 de agosto de 2021. Quem estava se aproximando do Alckmin era o PTB. Aí, falando de fora de contexto, olha a postagem, rapaz. Tá salva aqui, rapaz. Na época, 8 de agosto. Na época eu salvei por alguma razão, né? Que é interessante, eu tenho a postagem completa. Toda a thread. Aqui tá com contexto completo. Tá com contexto completo. Não vem reclamar de contexto. E o contexto? Tá aqui o contexto todo. Vamos lê-lo juntos. Eu acho que começa por aqui, por essa parte. E eu vou te falar, viu, Faca? Concordo contigo, cara. Acho que você aqui, eu gostava mais do Faca dessa época. Tô assim fazendo piada reclamando, não. Falando isso aí mesmo, na boa. Não vai se jogar no sonho e falar, estou sendo atacado. Acho que a gente já passou dessa época, né? Vou dar aqui um zoom. Falei melhor. Em geral, nas democracias, temos 5 espectros políticos. Extrema esquerda, esquerda, centro, centro-direita, direita. No Brasil, não temos partidos de direita. PTB era centro. De 2 anos para cá, começou a se mover para a direita. Nesse período, até chegar à direita. PTB é centro-direita. No tabuleiro político, há 3 tipos básicos de players: os seus inimigos, seus aliados e seus interlocutores. Inimigos políticos: aqueles com quem não dialogamos, queremos vencer e até gostaríamos de ver fora da vida pública. Aliados: aqueles com quem lutamos ao lado da batalha. Interlocutores: não são aliados, mas há diálogo e às vezes alguma convergência por objetivos comuns. Como estamos chegando agora numa posição atual de centro-direita, devemos posicionar o partido nesse tabuleiro e identificar quem são os nossos inimigos, interlocutores e aliados. Aí o Faca falava assim, ó. Quem temos em São Paulo, na minha opinião? Extrema esquerda, Boulos. Esquerda, Dória, Rodrigo Garcia, comanda a máquina integrana dos comunas. Quem está no centro? Alckmin, ex-PSDB, que se posicionou movendo-se ao centro e que infelizmente ainda possui voto, principalmente no interior. Centro-direita, direita, ainda sem candidato oficial, aguardando Bolsonaro indicar o seu. Agora eu pergunto, deve o PTB, hoje centro-direita, entrar no cenário e tratar todos como inimigos nesse próximo pleito? Meio óbvio como Boulos e Dória devem ser tratados. Mas como tratar o Alckmin? Como tratar o Alckmin? Como? Ai, meu Deus! Ser um candidato forte com apoio de Bolsonaro para o estado de São Paulo. Quais as opções que temos sendo um partido mais à direita? A meu ver, são 3. Lançar um candidato próprio, apoiar um candidato se houver, ou um candidato apoiável, ou ficar neutro em relação aos candidatos de centro e oposição forte ao Foro de São Paulo mais PSDB. É nessa linha que foi a matéria que você citou. Diante da realidade, Boulos e Dória PSDB, e ainda ser um candidato à direita, indicado ou com apoio de Bolsonaro, dada as 3 opções acima, apenas identifiquei... Aqui, pessoal, né? Ai, meu Deus. Mais um, pronto. Apenas identifiquei que não dá para bater em todo mundo ao mesmo tempo, sob perigo de ajudar Dória e Boulos em seus planos. Seguindo a linha do próprio Bolsonaro de diálogo com o centro, a ideia é deixar claro nosso posicionamento nesse tabuleiro com ou sem o candidato de direita. Pô, cara, mas é isso que Bolsonaro tá fazendo e continua fazendo. Faca, de coração, cara, não é ataque não. O fato das pessoas serem chamadas de intergalácticas é por elas colocarem na mesa planos que não têm como ser alcançados. Sabe? São algumas expectativas irreais, bicho. Esse é o termo intergaláctico que Bolsonaro inventou quando ele foi lá na Ouro Verde, na live que ele fez antes da eleição, que ele chama de estrategistas intergalácticos. Olha como em 2021 você tinha a visão
de algumas coisas que tá acontecendo. Fala, cara, olha só, tem algumas coisas que não adianta querer dar murro em ponta de faca, que não vai. Pô, bicho. Pô, aí tá o contexto completo. Foi a matéria da época do PSDB, né? O PTB, na verdade, possível diálogo com o Alckmin. Sabe, bicho? Pô, pelo amor de Deus. Sabe? Quando o Bolsonaro vai pro PL é porque se vendeu pro Centrão. Na época, eu acho que hoje em dia ele falou que não tem mais nada contra mim. Mas na época, era uma choradeira. E quando o Bolsonaro foi pro PL, não vai criticar o PL, não sei o que, não sei o que. Aí na época eu falei, amigão, eu já fiz 2 sessões do PL 3 dias atrás. Tu tá me criticando sobre isso hoje. Sabe? Tá me criticando sobre isso hoje, amigão. Eu falei disso há 3 dias atrás. Aí na época acho que eu fiz até um vídeo pra relembrar o que eu falei do Ciro Nogueira, o que eu falei do Valdemar, o que eu falei do fulano, ciclano, beltrano. Aí o pessoal me critica por coisas que eles acham que eu omiti. Eu já comentei tudo. Aí o cara fala, eu já comentei, cara. E aí? Então assim, sabe, velho? Pô, bicho. Pô, cara. E tu apagou a resposta do bicho, né? Tu ocultou a resposta do Brau. Na boa, amigão. Sabe, tem uma galera aí que eu vejo criticando, às vezes, Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez, etc. Sabe, tenho que relembrar, né? Eu sou cara chato. Sou cara chato, eu lembro das coisas, né? Tem muita coisa registrada. Aí nos últimos dias, eu acho que eu fui cancelado ontem, anteontem. Aí tem gente que não acompanha o que aconteceu. Eu tô sendo cansado por ter inventado o termo intergaláctico. Você viu como tá o nível das coisas, a pessoa não sabe nem de onde veio. Aí, eu nem ia trazer algumas coisas em vídeo, mas só pra mostrar aqui pra vocês umas coisas rápidas. A Yara comenta assim, ó, é bem interessante ver o cancelamento do Kim, que sempre foi interessante para divulgar e apoiar os posicionamentos de algumas pessoas que agora estão deixando de seguir quem o apoia. Vocês são muito oportunistas. Pra mim, cancelamento é isso. Cancelamento não é crítica. Cancelamento é, se você segue tal pessoa, acabou pra você. É como se faz com as marcas, né? Se você continuar apoiando, acabou, não vai ter mais patrocínio nisso, não vai te cortar tudo. Isso é um verdadeiro cancelamento, né? Não é criticar. O pessoal às vezes quer tratar críticas como cancelamento. Ai, porque vocês já estão falando do Pablo Marçal. Aí a Raquel comenta, tias do Zap, vinham se unir a mim. Vamos deixar cancelar o Kim. Vocês conhecem outro mais fiel? Eu não. Não entendo determinadas coisas. Acho que sou mais velha, faço parte da geração de fidelidade a seus valores e seus amigos. É coisa séria. Eu vejo o pessoal também cansar. Fala, bicho, cancela aí, velho. Cancela, viu? Amanhã eu volto com mais um vídeo e minha audiência vai estar aqui. Sabe? Enche o saco aí, bicho. Enche o saco. Agora tem umas coisas que eu acho que passa. Na verdade, eu acho que isso aqui é o verdadeiro cancelamento. Isso daqui é uma pessoa de direita. Eu até mostro pra vocês quem ela segue e como ela pensa. Você acha isso aqui bacana? Denunciei Alan dos Santos na Uber. Tu acha isso bacana, velho? O cara tá lá, o cara tem família, 3 filhos. Você já tá com 4. Tá trabalhando de forma honesta. E a pessoa quer que o cara perca o trabalho, perca o emprego. Pessoa de direita. Pessoa de direita. Da ala do frouxonarismo. Bolsonaro frouxo, covarde, safado. Essa mesma pessoa me denunciou. Tem gente que até hoje não sabe que meu nome verdadeiro é Kim. Meu nome verdadeiro é Kim. Eu não sei porque sou tão estranho. Denunciei ele ao governo australiano e para a Australian Human Rights Commission. Eles aceitaram a denúncia e já vão abrir investigação contra um Kim Paim. Isso que ele vai ganhar por apoiar Bolsonaro e suas 70 leis feministas. E uma mulher, viu, que fez essa postagem. Aí, foi dar uma olhada no perfil dela, né? Compartilhando Weintraub, Renato 38, que toda a sua vida vai ser resolvida com o Bitcoin. Bolsonaro e Alan dos Santos são mentirosos e foram muitas mentiras. Vou usar caneta, 72 horas. Será que é a última vez que vamos às ruas? Renato 38 e Weintraub mostram o mal que Bolsonaro e Alan fizeram com o Brasil. Tem outra postagem dela falando que eles têm que ser presos. Presos, os dois. Aí eu fui olhar quem a pessoa segue. Primeiro nome que aparecia, Ítalo Marcinho. Você entende quando eu falo? A direita catinguenta. É aquela assim que eu chego da caatinga vindo de longe. O mesmo padrão. Aí, seguindo também aquele perfil, Point Dexter, que apoiou o voto nulo, e outro absurdo que a gente comentou a semana, falou, ó quem voltou, rapaz. Ó quem voltou pregando assim um absurdo. Isso que eu falo pra vocês. Quando eu critico alguma coisa, normalmente eu mostro. Porque eu sei o que muita gente aprontou. Aí a galera que quer pegar uma coisa ou outra, quer imputar coisas que você nunca disse e tudo mais.
Sabe? Não adianta. Mas enfim, velho. Persegue aí. Vocês já passaram. O cancelamento já virou perseguição. Então persegue mais aí. Denuncia pro governo, denuncia tudo mais. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. E amanhã eu estou de volta. Sabe? Se eu tivesse um piripá aqui hoje, 20, já tem 20 atlas publicados e o 21º. Fora os dossiês históricos, que esse daí pra mim, né, esses em especial, tem um espaço diferente. Tá aí, tem 21 livros publicados. Vocês não conseguem entender isso? Como um cara com sua mãe, com a tia do Zap, um amigo, junto com o Mário, que faz a parte da estética. Como essas 5 pessoas conseguem entregar um livro por mês? É um livro, cara, mais de 100 mil palavras. Chora. A gente trabalha. Vocês reclamam, vocês cancelam, vocês perseguem. E a gente trabalha. Eu não tenho tempo pra perder com cancelamento. Eu vou perder meu tempo com cancelamento. Não tem tempo, irmão. Hoje é segunda, amanhã é terça. Tem que trabalhar. Acordo de manhã, acordo cedo, tento já gravar aquele vídeo. Resolver as coisas do dia. Vídeo do dia. Revisar Atlas. Dia de texto tem gravação à noite no quinto. Fora os extras. Tem saúde, tem mulher. Não dá. Cancela mais aí. Cancela. Segue cancelando. A gente tá aqui. Amanhã eu vou trabalhar de novo. Enquanto a turma tá aí, tirando férias. A gente trabalha 7 dias por semana. Gente, sem brincadeira. Pensa, o ano tem o quê? 220 dias de trabalho. Acho que o cara trabalha, né? 220. A gente trabalha 360. Então, o que o cara faz... O que a gente faz em um ano, a pessoa leva 1 ano e meio pra fazer. E a gente trabalha no ritmo diferenciado. Sim, reclama, velho. Chora. Ontem tava o cara reclamando de mim, falando que eu ia tatuar numa coxa Bolsonaro da outro Carlos Bolsonaro. Falei, pronto. Ser cancelado por dar voz e razão ao que o Carlos Bolsonaro diz. Eu acho curioso isso. Eu falo, pô, peraí. Muita gente reconhece o papel que o Carlos Bolsonaro teve na eleição de Bolsonaro em 2018. Eu acho que muita gente também reconhece, porque isso é um fato. A quantidade de pessoas que o Carlos apontou ao longo dos anos, falando, ó, esse aí, rapaz, vai aprontar. E ele tava certo. Foram vários. Mas vários, né? Vários. O cara tem um faro bom pra isso. Aí, você não pode dar razão. Na verdade, você não pode dar voz. Você não pode comentar sobre o que o Carlos Bolsonaro está falando no Telegram. Você não pode trazer em vídeo os tweets do... Eu estou sendo cancelado por trazer os tweets do Carlos Bolsonaro. Rapaz, baita cancelamento, viu? Eu fico, cara, gente... Cancelador, não sei se vocês vão assistir... Quase todos os grandes comunicadores do Brasil pensam igual a vocês. A maior parte deles não fala publicamente. Mas eles todos aí já pularam do barco de Bolsonaro, né? Se voltar a ficar favorável, voltar, eles voltam. Eu tô desse lado. Tem outros também. Mas a maior parte aí tá com vocês, mas vocês se incomodam demais, bicho. Relaxa aí, cara. Relaxa. Mas relaxa aí, vocês estão muito alterados. Enfim, vamos ver que dura mais, né? O cancelamento de vocês ou a minha presença aqui diariamente. Hoje, episódio 1836. Amanhã, 1817. Estamos chegando no 2000. Temos que até pensar uma coisa, né? Espero que no 2000 tenha uma coisa bem bacana. 1500 foi o dossiê histórico da direita. Acho que foi bem relevante aquilo ali, registrar aquilo. Vamos ver o que nos aguarda no episódio 2000. O que eu sei, que eu vou mandar todos os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, postar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem o Patreon na descrição. E eu sei o que vocês fizeram em verões passados. Eu não vou deixar de comentar sobre isso. Tá com raiva? Se for chorar, manda áudio. E é isso, velho. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.